Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 2, que diz assim: o nascimento de Moisés e a educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, pondo nele o menino, lançou no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar que havia de suceder. Desceu-se a filha de Faraó para se banhar no rio com as suas donzelas. Passava pela beira do rio e, vendo ela o cesto do cariçal, enviou a sua criada e o tomou e abriu. E viu a criança. E eis que o menino chorava e teve compaixão dele. E disse: Este é menino hebreu. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Quer que eu vá e chame uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. E saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, qual passou-lhe ser filho. E esta lhe deu o nome de Moisés, porque diz: Das águas o tirei. Glória a Deus, aleluia. A história de Moisés é muito parecida com a história de cada pessoa. De muitas pessoas, muitas mesmo, tem uma história parecida com a história de Moisés. Desde do ventre já é perseguido. O inimigo já começa a perseguir dentro do ventre. Quer dizer, aquele povo já era perseguido desde o primeiro faraó, do tempo de José, né? O povo se acostumou, ficou naquele costume, porque normalmente o ser humano, quando nós estamos no tempo da fartura, da abundância, a tendência é se esquecer de Deus. É esquecer, sério, é esquecer de Deus. A pessoa fica tão cheia de si, tão tendo tudo, que acha que Deus não importa. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E acaba se esquecendo de Deus. E paga um preço muito caro. Deus quer que todos os seres humanos tenham tudo do bom e do melhor. Mas uma coisa a gente tem que ver, que o melhor para nós, por mais que você não entenda ainda, mas o melhor para todos os seres humanos é ter Deus na sua vida. Porque Ele é o único que pode te livrar de toda e qualquer tribulação. Tu pode estar num ninho cheio de víbora, as mais venenosas possível. Deus faz tu andar no meio delas e nenhuma delas te picar. Tu pode estar num rio infestado de crocodilo, jacaré. Jacaré é tudo família, né? Puraqué, sabe o que é puraqué? É o peixe elétrico. Nenhum te atinge. Por quê? Porque Deus te protege. Deus nos protege. Olha o caso de Moisés. Moisés, ordenou, primeiro ele ordena a perseguição ali implacável contra os filhos de Israel. E aí ele ordena a matança das crianças. Primeiro ele ordena a parteira que quando fosse
servir de parteira para as hebreias. Se fosse menina, que viva. Se fosse menino, né, que descesse. As parteiras temia Deus, não fez. Não, ele não tendo o que fazer mais, ele foi fazer. Quer dizer, não tem, só não tendo o que fazer mesmo, né? Aí ele ordena a morte dos meninos. Não, já que vocês não fizeram o que eu mandei as parteiras disseram, não, é que quando eu chego lá, elas hebreias não são igual às egípcias. Já nasceu os bebês. Tá bom. Então, tá pensando que vai se ver livre de mim? Eu sou o faraó. Eu mando e todo mundo obedece. Então, ordenou. Mas ninguém mata um projeto de Deus. Deus deixa ele ali no stand-by, entendeu? Fica ali escondido por algum passo, porque Deus tem estratégia. Para tudo, Deus tem uma estratégia. E ali ele deu estratégia para Joquebede, para a mãe de Moisés. Joquebede teve o filhinho Moisés, que era um projeto de Deus, aquele que ia ser o libertador. O libertador. E tu já imaginou? Se o libertador fosse morto, e aí? Se ele fosse morto, ele nunca ia ser morto, porque ele era projeto de Deus. Projeto de Deus. E se por acaso Deus permitisse, Deus levantaria outro. Se não tivesse ninguém, Deus levantaria e fazia uma pedra ser a libertadora. Porque Deus pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E ali a mãe de Moisés tem o bebê lindo, ela vê que o bebê é formoso, lindo. O que ela faz? Ela pega um cesto. Agora imagina uma mãe escondendo o filho pelo espaço de 3 meses, não tendo... Imagina escondendo aquele bebê ali, ali embaixo, no quelda. Muito bem escondido para ninguém achar, porque os soldados estavam por todos os lados procurando o bebê. Os meninos, a mesma coisa que aconteceu com o menino Jesus, não foi não? Então, Moisés tem uma história parecida. E ali ela viu que o bebê, ela não podia mais esconder. Não dava mais. Porque bebê, quanto mais ele vai crescendo, o choro é mais forte. Tava difícil. Aí ela, com certeza, ela ora. Ela faz o cestinho, coloca o bebê lá e ora, Senhor, cuida do meu filho, Senhor. Cuida dele. Não deixe que nenhum mal lhe proteja. Eu coloquei ele nas tuas mãos, Senhor. Tu acha que quando uma mãe ora e coloca um filho aos cuidados de Deus, Deus vai permitir que alguma coisa aconteça com aquele filho? Não, Deus não permite, não. Ele pisa cobras e lagarto, mas nenhum mal lhe sucede, porque Deus está protegendo. A oração de mãe é poderosíssima. É poderosíssima. E ali, a irmã do menino fica de longe a observar. O que vai passar com meu irmão? O que vai passar com meu irmãozinho? E ali Deus prepara a filha de Faraó. Olha, vai, porque eu vou te usar. Sabe? A gente não sabe quantas pessoas Deus preparou para nos auxiliar no nosso percurso. No nosso chamado. Tem muita gente que Deus preparou para te auxiliar no teu percurso, no teu chamado. E a gente não sabe. Por isso, trata todo mundo bem como você gostaria de ser tratado. E ali tá a filha de Faraó, desce para se banhar no rio, né? Com as suas donzelas, e ela vê o cesto. Por que não foi a criada que viu primeiro? Porque a criada, ela não tinha autoridade. Ela não tinha autoridade. Se ela visse, ficava o dito por não dito. Ela não ia fazer nada, ela não podia fazer nada. Deus, é tu que vai ver. Olha para lá. E ela viu. Ela envia a criada, vai lá buscar. E buscou. Quando ela abre o cestinho, ela vê. Já reconheceu. O bebê falou, ei, olha, eu sou um bebê hebreu. Falou? Não, o bebê nem fala. Não, o bebê não falou. Mas Deus deu entendimento para ela saber que aquele bebê era um bebê hebreu. E ela teve compaixão. Deus colocou compaixão no coração dela. É assim que Deus faz. E ali a menina prontamente aparece na frente da filha de Faraó. E ela fala, a filha de Faraó faz tudo o que a menina propõe. Você quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama, para que crie essa criança? Olha, tu acha o quê? Era Deus falando na boca daquela menina, com certeza. Porque a filha de Faraó podia muito bem dizer, e quem tu pensa que é para vir me dando ordem? Tu sabe quem eu sou? Eu sou a princesa.
É, eu sou uma princesa, sou a filha de Faraó. E tu é o quê, menina? Hã? Tu não é nada. Não, ela não maltratou a menina. Ela obedeceu tudo que a menina falou. Porque quando Deus manda, Deus fala através de boca de qualquer pessoa. E quando é Deus falando, você obedece, é como você fica assim, meu Deus, sim, pode ser, é desse jeito mesmo. E vai e faz. E a menina foi e chamou quem? A própria mãe dela e do menino para criar. Imagina a mãe correndo. O quê? O que você está falando, filha? Tu tem certeza que é isso mesmo, minha filha? Mãe, ela pegou Moisés, ela pegou o bebê lá do rio, pegou, e ela tá te chamando para tu criar ele. Ai, meu Deus, sabe? Imagina a correira de Joquebede correndo, para chegou lá. Olha, leva esse menino, crie ele, te pagarei o teu salário. E ela ia receber salário se ela ficasse com ele lá escondido? Não, mas é quando a gente pede uma coisa para Deus, Deus não dá só aquilo que a gente pediu, não. Deus dá infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou. Porque ele já não nasceu com uma sentença de morte, não foi? Não estava sendo caçado. Tá vendo que o negócio vira? Deus faz o que estava lá no rabo e vem para frente. Investe a fila. Agora, a mulher vai receber um salário para criar aquele cujo próprio faraó tinha determinado, já tinha nascido com uma pena de morte, com pena de morte, agora vai ser cuidado pela própria família de faraó. Ou seja, faraó já estava, através da filha, já estava começando a pagar o salário da mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Moisés cresceu. Agora Moisés vai para onde? Ele vai para o palácio. Porque Deus quer que ele aprenda todas as coisas lá dentro do palácio. Seja sábio, cresça saudável. Porque é assim que Deus faz. O inimigo, ele pode se levantar contra mim, contra você, para dizer, vou aniquilar. Quer dizer, quem tem sua boca fala o que quer, não é verdade? Agora, falar e até acontecer aquilo que falou é outros 500. É outros 500. Não é bem assim, não. Porque ele estava pensando o quê? Eu vou fazer e acontecer porque ele estava humilhando aquele povo, maltratando aquele povo com servidão, com trabalho forçado, com trabalho duro. Aí agora os meninos não podiam porque o povo estava aumentando e ele não queria que o povo aumentasse, não. Esse povo não pode aumentar porque temeram o povo. E aí dava trabalho forçado, mas quanto mais trabalho ele dava, mais o povo aumentava. E aí Moisés cresce lá dentro do Palácio Faraó, pagando educação de Moisés, pagando tudo que Moisés precisava, ornando, achando ruim, mas vai fazer. Porque é assim que Deus faz. Quando Deus manda, não tem ninguém que não obedece uma voz de Deus. Tu pode colocar um travesseiro na cabeça, tu pode colocar os dedos no ouvido para não escutar, porque ele fala é dentro do teu cérebro. Não tem como você dizer, não vou escutar porque tu escuta. E obedece, não é só escutar não. Escuta e obedece. Porque Moisés, Deus tinha um propósito, assim como ele tem na sua vida. Você tem um chamado, tem um propósito, então vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se você não for fazer aquilo que Deus mandou você fazer, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Nada. Tu vai ficar rodando igual uma folha seca no meio d'água, não vai para lugar nenhum, vai ficar nessa mesmice até tu fazer aquilo que Deus mandou tu fazer. Porque tu acha que tu se manda? Não. Tu acha que um vaso tem capacidade de mandar naquele que fabrica ele? Tem? Não, não tem. Assim somos nós. Nós somos um vaso. E dependendo, pode ser de honra ou pode ser de desonra. Então a preferência é que seja um vaso de honra. Deus tinha propósito para Moisés, o libertador. Deus jamais ia permitir que alguém cefasse Moisés, tirasse a vida de Moisés. Assim como ele não vai permitir que ninguém tire um fio de cabelo da tua cabeça. Por quê? Porque você é projeto de Deus. E projeto de Deus pode até estar enfermo. Pode até estar lá na UTI, o médico dizendo que você não vai passar de hoje. Você vai passar e vai viver muitos anos. Porque Deus tem um projeto na tua vida. E não chegou a hora. Se não chegou a hora, você não é peru para morrer de véspera. Não. Então você vai viver. E vida com qualidade. Vida com qualidade. Mas quando Moisés cresce, Moisés vê que ali não era o lugar dele. Ou seja, quando nós crescemos,
É dentro do ventre. Tu vê que quando o bebê cresce no ventre da mãe, que o espaço fica pequeno, o que acontece? Ele tem que sair dali, não é? E assim mesmo é conosco. Às vezes aí a pessoa se acomoda, não, mas aqui tá tão bom. Eu gosto tanto daqui. Deus disse, o teu tempo aí acabou. É tempo de crescimento, e se é tempo de crescimento, você não vai poder ficar mais nessa barriguinha aí, não. Que essa aí não te cabe mais, não. Você tem que crescer, expandir. Então não vai ficar mais aí. E também acabou o tempo do anonimato. Acabou. O bichinho tava ali, ó. Tava ali naquele quedo, ali escondido ali, saiu dali, ele foi para onde? Foi para dentro de um cesto. Olha só, para dentro de um cesto, no meio do rio, cheio de crocodilo, saiu do cesto, tirada por quem? Pela filha de Faraó. Para ir para onde? Para o palácio. Ou seja, acabou o tempo do anonimato. Acabou. E quando Deus disse acabou o tempo do anonimato, pode, quem quiser tentar tapar o sol com a peneira, pode tapar. Consegue tapar o sol com a peneira? Sai flecha para tudo que é lado, né? Raio de sol para tudo que é lado. Assim vai ser com você. Porque é tempo de crescimento, acabou o tempo do anonimato e Deus vai fazer maravilha. Quem viver, verá. Até o cego vai ver. Vai, mas como que o cego vai ver? Porque Deus vai fazer os olhos dele se abrir para que ele veja. Porque tem muito que é cego mesmo, e tem outro que é cego de espiritual. Que tá tudo ali na frente, mas ele não tá vendo nada. Então não se preocupa, eu não sei qual é o tamanho do teu faraó, mas uma coisa eu te digo, eu sei o tamanho do nosso Deus e o poder dele, porque eu tenho visto isso na minha vida. É, Deus é grande, pode se levantar milhares e milhares contra você. Mas o importante é que Deus está do teu lado. E eu costumo dizer que um com Deus é maioria. Não se preocupa com a quantidade. Se preocupa é que Deus está do seu lado, do nosso lado. E aí é vencer e vencer. Por quê? Porque a luta já não é mais nossa, mas é do Senhor. A mãe de Moisés podia lutar contra Faraó? Não. Moisés podia lutar contra Faraó? Não. O bebezinho não podia nem falar. Mas Deus faz. Deus fez que a filha de Faraó reconhecesse. Deus faz do jeito que ele quiser e na hora que ele quer. Porque não tem nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Tudo é possível àquele que crê. As pessoas que não acreditam dizem assim, eu não sei como é que ela consegue falar com uma facilidade dessa. É fé. A fé é assim. É você acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Mas não é só dizer que acredita, não. É dizer que acredita e acredita de fato e de verdade. Porque essa sou eu. Eu acredito mesmo. Eu não preciso ver nada, não. Porque se eu tivesse vendo, não seria fé. Eu acredito é naquilo, tudo que Deus coloca no meu coração. E dizer, vai acontecer, pode estar chovendo, tempestade, relâmpago, trovão. Eu acredito, por quê? Porque Deus falou. E se Ele falou, assim será. Assim será. E o que Moisés fez? Prodígios e maravilha. Moisés não libertou? Não foi ele que guiou o povo? Para a terra que mana leite e mel. Deus te chamou para ser libertador, para guiar um povo. Para guiar um povo, para ser luz. Não adianta tu ficar aí querendo se esconder. Vamos me esconder aqui bem no meio dessa escuridão. Tu já viu luz se esconder no meio da escuridão? Onde tu viu esse negócio? Pode estar o breu, mas se tiver um palito de fósforo aceso, acabou. Porque a luz brilhou nas trevas. Você é luz e aonde você colocar a planta dos teus pés, as trevas batem em retirada, ela sai. Não tem jeito, não tem como ficar. As duas não dá certo para andar junto, porque é a luz e a escuridão. A outra quer ficar no escuro e a outra é luz, ela não sabe ser escuridão. Ela não sabe ser treva porque ela é luz. E você é luz. Deus te chamou para ser luz e sal. E aí, tu vai fazer o quê? Tá com medo do faraó? Mas não tema, não. Não tema milhares e milhares que se levantam contra você. Lembra que maior é o nosso Deus. E se ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Moisés nasceu, cresceu e cumpriu-se tudo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E assim vai ser na minha, na tua, na nossa vida, na vida de todo aquele que tem propósito de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra, meu Deus, essa água, consagra, Senhor, esse azeite, consagra tudo que está aí do lado desse lar. No momento que essa pessoa, meu Deus, beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai. No nome do Senhor Jesus, a pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, que seja liberta, que os olhos sejam abertos, que a fé dessa pessoa, a fé do teu povo seja avivada, meu Deus. Renova, Senhor, restaura, Senhor, a fé do teu povo. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, toda pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo do nosso caminho seja removido no nome do Senhor Jesus. Pai, vai na nossa frente, Pai, quebrando as correntes, abrindo as portas, Pai, dando a oportunidade para aquela pessoa que está precisando de uma oportunidade, está precisando de uma porta aberta, dando a vitória para aquela que tem um caso na justiça e estão dizendo que é impossível, já bateu o martelo dizendo que não tem jeito, mas Deus diz que tem jeito porque essa causa é tua. No nome do Senhor Jesus, a vitória é tua. No nome do Senhor Jesus, creia somente e não duvide. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo espírito do medo, espírito da depressão, espírito de loucura. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todo espírito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca do alto da cabeça, a planta dos pés daquelas pessoas que estão enfermas, estão precisando de uma cura. Seja tocada agora, seja curada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia também essa legião de anjos, Senhor, anjos poderosos nas nossas igrejas, Senhor, para tirar aquele espírito de esfriamento, aquele espírito de divisão, espírito de contenda, de fofoca que espalhou no meio das igrejas. Pai, no nome do Senhor Jesus, passa com a tua espada, removendo, queimando, cortando tudo que é mal, Senhor, que se levantou dentro da tua casa para fazer a tua obra não ir para frente, não prosperar, não crescer. Dê crescimento à tua obra, Pai, resgata o teu povo, Pai, que Satanás levou para o mundo das trevas. Resgata, Senhor, e traz para a tua divina luz, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover esse espírito de contenda, remover também toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, de olho gordo, de inveja, os seca-pimenteira, no nome do Senhor Jesus, que vai caindo por terra agora, o espírito da tranca-rua, da Maria Mulambo, Zé Pilindo, no nome do Senhor Jesus, vai saindo Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, Pai, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, aquela pessoa que sofreu um acidente, meu Deus, que está em coma, toca, Senhor, e restaura, Pai. Não deixa que ela morra sem antes de conhecer, meu Deus, que ela tenha oportunidade, que ela viva para criar os filhos dela, que ele viva para criar os filhos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia, Senhor, essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares. Anjos com espada de fogo para tocar em cada parede, Pai, aonde que tem um demônio que seja do tamanho de uma formiga, mas que ele seja aniquilado agora, que ele seja queimado agora, no nome do Senhor Jesus. Passa com teu poder, restaurando os casamentos, restaurando as famílias, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, tocando no teu povo e abrindo a janela dos céus e derramando sobre nós bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.